Olá, internautas! Está começando mais um Papo de Montenegrino, o último do mês de julho. Muito obrigado a você que nos escuta em casa, enquanto lava a louça, faxina a casa, para quem nos ouve enquanto sai para caminhar, correr, no ônibus, enfim. A gente agradece muito a tua audiência. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e ao nosso lado está o João Roden, que também coordena esse projeto e ainda cuida da parte técnica, gravando, editando e postando toda semana lá no Spotify e no YouTube. O Cássio já salientou que esse é o último programa do mês, mas se tu perdeu algum, é só clicar lá no YouTube ou no Spotify que eles estão todos disponíveis. E o que é o Papo de Montenegrino? É um podcast onde nós damos espaço para pessoas, ideias, assuntos e entidades que estejam se destacando aqui na região ou que levam o nome de Montenegro pelo mundo afora. Trata-se de um projeto totalmente independente que nasceu porque nós três, eu, a Manu e o João, adoramos ouvir histórias e também falar sobre as coisas daqui. E vamos aos avisos protocolares, aqueles de sempre. O primeiro deles é para acompanhar a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, no Instagram e no Facebook. Também te inscreve no YouTube e segue a gente lá no Spotify. E caso você queira associar a tua empresa, serviço ou produto ao nosso humilde podcast, é só mandar um recado pra gente nas redes e nós negociamos esse patrocínio, beleza? Então chega de recados, vamos à pauta do dia. O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo. Primeiro pelo continente asiático e depois por outros países. Em março do ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu o surto da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no Brasil, lá na cidade de São Paulo. Aqui em Montenegro foram registrados 9.578 casos e tivemos também 161 mortes decorrentes da doença. Quem conversa hoje com a gente no Papo de Montenegrino é a secretária municipal de saúde, Cristina Reinheimer. Seja muito bem-vinda, secretária, e obrigado pelo tempo e disponibilidade da senhora. Boa noite, Manuela. Boa noite, Cássio e o João, que é o assessor técnico. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente estar presente, podendo salientar algumas dúvidas e passando algumas informações à população. E também não esquecendo boa noite a todos os ouvintes. Bem-vinda, secretária. Então, chegando no finalzinho de julho já, qual é a situação do Covid-19 em Montenegro? Em que pé nós estamos nesse assunto? Bom, neste momento, a gente vem tendo uma melhora no quadro. Como há pouco o Cássio colocou a respeito dos casos que nós tivemos até agora, que foram 9.578 positivados, hoje a gente se apresenta num quadro muito melhor, né? A gente vem positivando em torno de 18, 20, 23 pacientes dia. Isso é um número muito pequeno para uma cidade com uma população de praticamente 70 mil habitantes. Então, a gente está feliz com o resultado. Porém, ainda não estamos tão contentes, porque ainda temos casos positivos e a vacina vem vindo num ritmo muito lento. E isso nos preocupa bastante, porque, pelo que se observa, a nossa população vem desleixando um pouco os protocolos. E com o desleixo dos protocolos, as pessoas passam a deixar de cumpri-lo. Isso significa que as pessoas vêm usando menos máscaras, não vêm mantendo aquele distanciamento adequado que deveria manter, e também a gente fala muito sobre a higienização das mãos, porque o momento todo a gente passa a mão no olho, passa a mão no rosto, então a transmissibilidade pode ocorrer também pela falta da higienização das mãos. A gente vem salientando o momento inteiro de que a população deve cuidar. Porém, não sei se as pessoas caíram num ritmo ou no costume já de não aderir mais ao protocolo. E isso preocupa. A gente poderia estar com bem menos casos ainda, porém, acredito que por estes motivos a gente ainda tenha um número que eu digo que ainda seja considerável, que 23 pacientes positivados num dia
Manuela, ainda é um número elevado, né? Claro. Secretária, a senhora falou sobre o processo de vacinação, né? Apesar da chegada das vacinas estar lenta, como a senhora colocou, a gente tem visto o processo se desenvolver de maneira bem fluida aqui na cidade, né? Como está sendo a organização e os desafios desse processo de organizar profissionais, os pontos, avisar a população? Uhum. A gente vem tendo uma organização muito boa no município e uma boa adesão à vacinação. Isso nos deixa muito felizes. Hoje a gente vacinou em torno de 700 pacientes, ontem em torno de 800 pacientes, pessoas no caso, né? A gente que é da área da saúde tem a mania de se referir a todo mundo como paciente, é pessoas. Sim. Então, essas vacinas são a segunda dose que a gente vem aplicando. Porém, a primeira dose, a gente aplicou a última primeira dose na quinta-feira. E agora as comorbidades dos 12 aos 17 anos, 11 meses e 29 dias. Porém, estamos sem dose 1 já praticamente uma semana. E isso nos preocupa, Cássio, porque a gente tem que dar andamento à vacina, porque o andamento da vacina vai fazer com que a cidade tenha uma imunização em rebanho e a gente não tenha mais positividade no município. E hoje, agora à tarde, eu recebi um link do Estado, onde a gente amanhã terá uma nova CIB, uma CIB de urgência, que é uma reunião bipartite, que é Estado e município, onde a gente recebeu, então, um novo lote de vacinas, o qual é acordado e é confirmado junto aos 427 municípios a entrega e distribuição dos mesmos. Então, agora, neste momento, a gente está só pelo aguardo para a gente poder dar continuidade à vacinação. Hoje nós se apresentamos nos 32 anos de idade e com esse lote de vacinas que está chegando agora, a gente pretende chegar pelo menos aos 28 anos. A gente soube já, pelo noticiário, que tem municípios que terminaram a vacinação, já chegaram aos 18 anos, só que a gente não entende, os demais municípios que não estão nessa faixa etária não entendem como que as pessoas conseguiram em seu município zerar a fila de espera, já que a gente tem uma equidade na entrega das vacinas. Então, acredita-se que a maneira da vacinação desses municípios que dizem que zeraram, ela não vem sendo realizada 100% pela idade da população a ser vacinada. E Montenegro preza por isso. A gente preza que quando a gente abre uma faixa etária, digamos, a gente abriu os 30 anos, que todas as pessoas que tenham 30 anos, elas sejam vacinadas. Por isso que a gente dá um tempo prolongado para a vacinação dessa faixa etária. E cada vez que a gente abre uma nova faixa etária, a gente vacina essa faixa etária e ainda os, como a gente chama, os para cima, que é os 30, 31, 32, 33 e assim por diante. Então, a gente tenta vacinar a população praticamente numa totalidade de 100% por faixa etária. Quanto aos funcionários para vacinação, a gente está com um grupo bem organizado, um grupo bem distribuído, né? Neste momento, estamos vacinando na Santo Antônio as comorbidades dos adolescentes e pré-adolescentes, e também na Estação Cultura a gente vem vacinando a segunda dose, onde na sexta-feira, amanhã é quinta, isso? Na sexta-feira, provavelmente, iniciaremos com a nova faixa etária, que será da qual nós receberemos a vacina, então, amanhã ou na quinta-feira. Certo. Secretária, a senhora já comentou que tem percebido esse relaxamento das pessoas em relação aos cuidados com a máscara, a aglomeração e a limpeza das mãos, né? Essa higienização constante das mãos. Sim. Que risco real que isso pode trazer para nós nesse estágio da Covid?
A gente sabe que a vacinação, mesmo que a gente tenha a segunda dose, que a gente tenha o esquema completo da vacina, que são 2 doses, a gente corre o risco de apresentar a doença do Covid também. Não é porque eu estou vacinada que eu estou isenta de dar o vírus. Eu posso sim apresentar a doença, porém com sintomas mais leves, né, não tão agravado como se eu não tivesse a vacina. Então a vacina protege sim, protege num número muito elevado de sintomas que a gente poderia ter vacinação. Porém, se a gente não manter o protocolo, a gente corre o maior risco de contaminação e de gravidade dos casos. Hoje a gente recebeu, como eu recebo todos os dias, a escala de internação dos pacientes no hospital, e hoje a gente está com a UTI em 70% de ocupação e os leitos de internação com 31%. Eu sempre me pego muito nessa questão da internação de UTI. Essa é que me preocupa, porque nesse local estão os pacientes graves que a gente tem em Montenegro, né? A UTI hoje se apresenta com 9 pacientes contaminados e nenhum suspeito. Isso não é elevado, porque são pacientes que são de toda a nossa região, dos nossos 14 municípios, e, se necessário for, oriundos de alguma região da primeira coordenadoria, porque o Hospital Montenegro é referência para todo o estado, né? Uhum. Secretária, assim, um dos medos que se tinha, não só em Montenegro, mas em toda a região, era o retorno das aulas, né? As creches e as escolas que retomaram, mesmo que parcialmente, tiveram algum tipo de surto aqui na cidade? E quais as orientações de saúde foram e estão sendo dadas aos professores? Bom, Montenegro foi uma cidade que se saiu muito bem com o retorno das escolas, né? A gente tem o COI municipal, né, que é o comitê que é organizado para a proteção das escolas, dos alunos, e a gente possui o COI próprio da escola, que é formado pela diretoria e funcionários das escolas, os quais aplicam os protocolos, os quais foram formulados junto à vigilância sanitária do município e adaptados a cada escola. Montenegro teve 3 escolas que fecharam por um período curto de tempo, onde se necessitou esse fechamento para isolamento das pessoas, das turmas, né? Para a gente poder higienizar as salas, para a gente fazer as pulverizações, as sanitizações de acordo com o que o Ministério da Saúde exige. Porém, foram surtos leves, nada grave, crianças poucas positivadas, professores também. Então, a gente se saiu muito bem nessa questão de retorno às aulas. Felizmente, a gente voltou e acredita-se que a gente pode continuar com o ensino presencial também. E ele cada vez aumentando mais e estimulando os alunos a voltarem à escola de acordo com o que a escola propõe. Secretária, a gente sabe, a senhora acabou de falar novamente, mas mesmo assim, e os meios de comunicação sendo incansáveis nesse quesito, a gente tem ouvido comentários e questionamentos da população sobre continuar com cuidados, principalmente o uso da máscara, mesmo depois da segunda dose. Em outros países, a liberação da máscara foi feita após uma porcentagem X de imunizados. A senhora acredita que a gente deve passar por isso também aqui, ainda em 2021, ou acredita que ainda não vai ser nesse ano que a gente vai poder abandonar as máscaras? A Europa está voltando o uso das máscaras. Eles tinham extinto as máscaras, agora estão retornando o uso das máscaras. Acredito que a nossa região aqui, quando eu digo região, é toda a nossa população aqui da nossa ANVARC, né?
que é desde os municípios menores até Montenegro, considerado um dos maiores da nossa região. Acredito que a gente não vai poder liberar máscara este ano, porque a gente não terá a imunização até dezembro da segunda dose por completo, né? No começo se falava em 70% da população vacinada, que seria o efeito rebanho, a gente poderia liberar as máscaras. Porém, a gente viu nos outros países que essa tentativa, essa tratativa não deu certo. E foi necessário o retorno do uso das máscaras. E eu acredito que a máscara venha para ficar por um bom tempo com a gente, né? Ela já se tornou um acessório nosso dia a dia. E acredito que até o final do ano a gente não consiga fazer a retirada das máscaras, não. A gente permanecerá com o uso dela e também com o distanciamento. Pouco a pouco a gente vem liberando eventos, vem liberando alguns eventos, né? Sim. Mas isso tem que ser lentamente. Só que o que prejudica muito são essas questões das festas clandestinas, onde ocorre um acúmulo de pessoas muito grande. E essas pessoas, geralmente em ambiente fechado, sem uso de máscara, sem aquele distanciamento do protocolo que a gente tanto fala. E eu acredito que seja nesses locais onde ocorra a transmissão. Porque quando as pessoas realizam um evento onde se tem um espaço aberto, um ambiente aberto, a gente corre um risco muito menor de transmissão. Uma por estar ao ar livre, geralmente com um distanciamento maior entre uma e outra pessoa, já que se sabe que a transmissão ocorre mais ou menos em torno de 2 metros de distância de uma pessoa para a outra. Certo. Secretária, e dentro desse contexto de informações que nem sempre a gente consegue checar rápido e às vezes muitas pessoas acabam repassando isso, né? A Secretaria recebeu alguma informação sobre uma possível aplicação de terceira dose para os idosos ou de alguma das vacinas que estão sendo distribuídas? Bom, por enquanto, a gente não recebeu nenhuma informação, nem da Organização Mundial da Saúde, nem da Anvisa, né, que são os nossos órgãos responsáveis. Porém, ouve-se falar em alguma tratativa de terceira dose, mas acredita-se que se isso acontecer, nada oficial, Cássio, Manuela, porém acredita-se que essa terceira dose seja a dose que venha para o ano que vem, que a gente acredita que a gente não pare nessas doses que a gente tem agora, que isso seja uma continuidade, como a gente tem com o vírus da gripe, né, com a influenza, onde a gente tem a vacinação anualmente e acreditamos que com o Covid e essa continuidade, também ocorra essa continuidade. Isso a gente imagina porque a gente vem observando a ocorrência desses outros países que começaram bem antes da gente e está voltando novamente a ter surtos da pandemia. Então, acredita-se que a gente vai precisar, sim, de uma terceira dose, mas não consecutiva a essas 2 doses, mas acreditamos que posteriormente. Certo. Secretária, chegamos ao fim das nossas perguntas. Muito obrigada pelas informações. De extrema importância a gente disseminar informação verificada, informação real e de verdade para a população. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui no Papo de Montenegrino. Bom, eu que agradeço, Manuela, Cássio, João, novamente, né, pela oportunidade de a gente poder trazer essas informações para a população, porque muitas vezes não, sempre são os meios de informação que passam a realidade para a população. E muitas vezes, pelo número pequeno que a gente tem de pessoas contaminadas, as pessoas imaginam que estamos no fim da pandemia. E não estamos no fim da pandemia, a gente está com uma nova variante chegando, que é a variante Delta, que é uma variante
que ela se dissemina mais facilmente, porém ela é de uma gravidade menor do que as variantes anteriores que a gente teve. Então a disseminação pode ocorrer novamente em um nível mais elevado. Então a gente pede novamente às pessoas para que elas mantenham os protocolos. Máscara, né, distanciamento e a lavagem de mãos. Muitas vezes a gente se torna repetitivo com essas palavras, porém são elas agora que devem estar no nosso vocabulário. Agradeço novamente a oportunidade. A gente que agradece, secretária. Muito obrigado mesmo. Essas informações foram muito relevantes assim, para a gente ter ideia do quadro que a cidade está passando. Às vezes a gente, vou falar como, não como jornalista, mas como montenegrino, às vezes a gente vê na imprensa estadual e nacional muitas informações gerais e informações mais abrangentes, e fica na curiosidade de saber em que pé a gente está aqui, né? Como está o meu município, como está a minha cidade. Então esse tipo de informação é super relevante. Com certeza. Agradeço então a oportunidade de poder estar aí com vocês e me coloco à disposição, né, no momento que precisarem, da gente passar as informações para os montenegrinos. E só deixando todos cientes que nós estamos com 68% da população vacinada em Montenegro, então com a dose 1 e 34% de dose 2. Ok, muito obrigado, secretário. Então tá, uma boa noite, muito obrigado. Valeu. Tchau. E antes de encerrar, temos o Dica Daqui, é aquele quadro onde sempre sugerimos um montenegrino para ser seguido nas redes sociais, uma empresa daqui que está fazendo um trabalho legal, o livro de um escritor local, um restaurante próximo que merece ser visitado e outras sugestões. O que nós temos para hoje, Manu? Bom, eu tinha já uma dica aqui separada, mas vou dar 2 dicas hoje. Peço licença. Vai lá. Uma delas, que é só para complementar o que a secretária nos falou agora, que é para o pessoal acompanhar a Prefeitura de Montenegro nas redes sociais, que eles diariamente colocam faixa etária de vacinação, quem pode fazer a segunda dose, no feed, nos stories, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, para o pessoal ficar ligado, a gente às vezes acompanha tanta coisa nas redes sociais e essa é uma dica que pode nos ajudar a ficar ligados aí na vacinação. E a minha dica de hoje, além dessa, é da campanha de arrecadação de alimentos da funerária Hartmann, que tem uma unidade aqui em Montenegro. A funerária está fazendo uma super campanha já há 2 meses e ela encerra agora no sábado. Então, são 8 pontos de arrecadação e um deles é a unidade aqui de Montenegro, que é aqui na Apolinário de Moraes, perto do Hospital Montenegro. E podem levar 1, 10, 20, quantos quilos de alimento quiser e puder colaborar. Eles vão ser entregues para diversas entidades carentes e assistenciais, não só daqui de Montenegro, mas de toda a região do Vale do Caí. Então, até dia 31 de julho. Boa, Manu. Minha dica hoje vai de mais um negócio que surgiu na pandemia, né? Que surgiu e também se modificou, né? Uma empresa aqui de Montenegro que você encontra nas redes sociais como Marmitex Sabor de Família, né? Uma família da cidade que trabalhava no ramo de eventos, né? E aí com a pandemia precisou se reinventar, achar uma nova alternativa e hoje serve almoço aí com um preço bem legal. Então o pessoal que bate aquela preguiça meio-dia de fazer almoço ou tá no trabalho, enfim, só chama lá no Instagram, tem os contatos, procura lá Marmitex Sabor de Família, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, então. E assim a gente chega ao fim do podcast de hoje. Então, todas as quintas de manhã, um episódio novo no Spotify e no YouTube. Tchau, Cássio. Tchau, João. Valeu a todos. Até semana que vem. Valeu, Manu. Valeu, João. Segue a gente lá. Não esquece, @Papo de Montenegrino. Muito obrigado pela audiência e atenção de todos. Tchau.